Ai, professor, eu começo a ler, me dá um cansaço, eu não consigo entender direito essas palavras. Puxa vida, o que é que eu faço? Eu livro você? Ei, oi, bom ter você lendo aqui comigo mais uma vez. Vamos continuar a nossa Read Play, ou seja, o nosso projeto Eu Livro Você, de leitura digital, lendo Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Lembrando que, no vídeo anterior, do primeiro capítulo, o Brás se identifica como um defunto autor e que por isso vai contar para nós a sua vida, a sua história, a partir do fim. E aí ele narra os seus momentos finais e o seu funeral, no qual uma senhora misteriosa parecia sofrer mais do que as parentas. Ele também nos diz que a sua causa mortis, a pneumonia, pode não ser o real motivo do seu falecimento. Segundo capítulo, o Emplasto. Com vocês, Brás Cubas. Com efeito, um dia de manhã, estando a passear na chácara, pendurou-se-me uma ideia no trapézio que eu tinha no cérebro. Uma vez pendurada, entrou a bracejar, a pernear, a fazer as mais arrojadas cabriolas de volatim que é impossível crer. Eu deixei-me estar a contemplá-la. Súbito, deu um grande salto, estendeu os braços e as pernas até tomar a forma de um X. Decifra-me ou devoro-te. Gente, comentando essa passagem, o Brás ele está construindo uma espécie de conjunto de metáforas para retratar a nós, de uma maneira visual, o processo de uma obsessão, de um pensamento fixo que surge na mente dele quando ele está passeando lá na sua chácara de Catumbi. Primeiro começa com um pontinho, aí esse pontinho vai de um lado para o outro como se fosse o pêndulo de um relógio, aqueles relógios antigos, até se tornar um trapezista, que é esse volatim, dando arrojadas, ousadas cambalhotas, que são essas cabriolas que ele diz aqui. Então você vê, nós temos aí uma espécie de gradação também, não é? Que ele vai encadeando, até que esse artista circense salta no ar com os braços e pernas abertas, ou abertos, enfim, imaginem isso como se fosse um X, que é a letra da incógnita matemática, não é? E, finalmente, ele termina dizendo aquela famosa frase da esfinge. Lembram do Édipo Rei? Decifra-me ou devoro-te? No episódio em que ela se coloca às portas de Tebas, impedindo as pessoas de entrarem ou saírem se não resolvessem a sua charada. Se um dia vocês quiserem, eu posso gravar um videozinho narrando essa passagem relativamente famosa da mitologia clássica, tudo bem? Bom, retornando aqui, Brás Cubas. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplasto antipocondríaco destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Comentando aqui, gente, então você vê, todo mundo tem aí os momentos de obsessões, de querer comprar alguma coisa de qualquer jeito, enquanto você compra você não sossega, ou ficar com alguém, ou arranjar um determinado emprego, passar num vestibular e por aí vai, Aqui, ele diz para nós que a ideia era criar um medicamento, olha só, não é qualquer medicamento, é uma panaceia capaz de curar os grandes males que afligem a humanidade, e que ele resume aqui na hipocondria, que é como se fosse a depressão. Ele até fala de aliviar a humanidade da sua melancólica, da sua imensa tristeza, digamos assim, tudo bem? Então a melancolia também é vista aí como pode ter esse sentido também de depressão. Então ele quer criar um remédio. Aí você pensa, nossa, eu aqui querendo viralizar um vídeo, eu aqui querendo comprar um carro novo, eu aqui querendo, sei lá, que fulana, cicrana, que o crush me dê bola, me dê atenção, e o cara, querendo salvar a humanidade? Como assim? Pois é, gente, vamos dar uma olhada nas suas motivações. Continuando o Brás. Na petição de privilégio que então redigi, chamei a atenção do governo para esse resultado verdadeiramente cristão. Todavia,
Não neguei aos amigos as vantagens pecuniárias que deviam resultar da distribuição de um produto de tamanhos e tão profundos efeitos. Agora, porém, que estou cá do outro lado da vida, posso confessar tudo. O que me influiu principalmente foi o gosto de ver impressas nos jornais, mostradores, folhetos, esquinas e, enfim, nas caixinhas do remédio, estas três palavras: emplasto, brás, cubas. Para que negá-lo? Eu tinha a paixão do arruído, do cartaz, do foguete de lágrimas. Talvez os modestos me arguam esse defeito. Fio, porém, que esse talento me hão de reconhecer os hábeis. Assim, a minha ideia trazia duas faces, como as medalhas, uma virada para o público, outra para mim. De um lado, filantropia e lucro. De outro lado, sede de nomeada. Digamos, amor da glória. Essa passagem, gente, é espetacular, né? Ele diz pra gente que, publicamente, lá numa espécie de pedido, né, de patente lá junto ao governo, diz que foi movido por motivos cristãos, altruístas, filantrópicos, né, de fazer o bem para os outros. Para os amigos mais chegados, os trutas, parças, ele diz assim, olha, né, eu quero ajudar as pessoas, mas o dinheirinho, a fortuna que isso vai me trazer não é nada mal também, concorda? Só que havia uma terceira motivação maior do que as anteriores e que ele só vai confessar para a gente depois que morreu, que é a sua vaidade imensa, o seu ego insuflado, né? A sua megalomania dilatada. Então Brás, ele diz para a gente que tinha essa paixão pelo arruído, quer dizer, pelas pessoas apontando e pagando um pau e enchendo a bola dele, o foguete de lágrimas, sabe? Quando a pessoa tá famosa, aqueles fogos, não é como se fosse tudo para ela, os holofotes e por aí vai. Pois é, ele conta pra gente que, basicamente, tem duas faces aí, não é? E ele vai, e por extensão, Machado de Assis, aliás, em outras obras dele, né, definir o ser humano como um ser que, como a medalha tem dois lados, em que você oculta uma face, que só você vê, e mostra para o público a outra, que é o que o público quer ver. Né? Ou a que o público vê e você acaba encontrando vantagens nisso. Né? Então eu não posso sair confessando para todo mundo que eu quero fazer um remédio para ficar famoso e todo mundo me amar, né? Mas eu posso confessar isso depois que eu morri, já que eu não passo mais pelo crivo, né, pelo julgamento do público, percebe? Então, gente, anotem porque isso vai determinar a visão do livro até o final. Fechando, um tio meu, cônego de prebenda inteira, costumava dizer que o amor da glória temporal era a perdição das almas, que só devem cobiçar a glória eterna. Ao que retorquia outro tio, oficial de um dos antigos terços de infantaria, que o amor da glória era a coisa mais verdadeiramente humana que há no homem e, conseguintemente, a sua mais genuína feição. Decida o leitor entre o militar e o cônego. Eu volto ao emplasto. Então, aqui fechando, o Brás ele afeta, né? Ele finge que não está querendo se envolver em polêmicas ou voltar, mas ele lançou a braba, como diz aí, né? Quer dizer, ele postou e saiu correndo, literalmente. E aí eu vou passar a bola para vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Que o tio dele, padre, não é, que recebia, aliás, um bom rendimento com a sua prebenda, né, a propriedade da igreja que ele geria, né, que ele é que tem razão, que a gente não deve cobiçar a glória mundana, né, a glória terrena, ou seja, você não tem que ficar aí se matando porque não está recebendo likes, biscoitagem insuficiente? Ou será que está certo aí o tio militar dele? Lembrando, né, que o livro se passa mais ou menos na época, né, da Guerra do Paraguai, que é um momento culminante em que essa classe militar começa a ocupar aí um papel de destaque na sociedade. E para, né, esses
digamos assim, participantes de guerras, né, esses soldados, enfim, a glória é importante, porque é para isso que eles, em tese, né, arriscam as vidas e até sacrificam as vidas em busca dessa imortalidade, né, de ter morrido por uma causa nobre, elevada. E aí, deixem os comentários, curtam, se inscrevam, coloquem as notificações e não se esqueçam de compartilhar principalmente para que o algoritmo entenda que esse trabalho é importante e que precisamos formar mais leitores. Espero que esse trabalho esteja satisfazendo vocês e que dê aí estímulo para vocês levarem para outros. Me ajudem, obrigado, tchau!